A carta estava ali há meses, esquecida entre outros papéis na gaveta da mesa. Não era uma carta qualquer. Era aquela que eu havia escrito 3 anos atrás e nunca tive coragem de entregar. A letra trêmula denunciava a pressa que eu tinha de ser corajoso naquela época. E então, naquela madrugada de insônia, quando a culpa pesava como chumbo no peito, a encontrei de novo. Liguei a lâmpada da escrivaninha e o clarão dourado revelou a mancha de café no canto direito, exatamente onde minha mão tremia quando tentava assinar. Era uma carta de desculpas, uma carta para meu irmão. Uma carta que carregava 3 anos de silêncio entre nós, 3 anos de orgulho que custaram muito mais do que eu estava disposto a admitir. A briga havia sido por causa da herança do pai. Coisas pequenas que viraram grandes, palavras ditas no calor do momento que se transformaram em muros. Eu estava certo, ele estava errado. Pelo menos era isso que eu repetia para mim mesmo. Mas naquela noite, com a carta nas mãos, percebi que estar certo havia me custado um irmão. Abri devagar, como quem toca em algo sagrado. As primeiras linhas me fizeram lembrar de quem eu era antes do orgulho tomar conta. Perdão. Não é sobre quem está certo, dizia eu mesmo para mim mesmo naquele papel amarelado. É sobre quem tem coragem de recomeçar. Era como se outro homem tivesse escrito aquelas palavras. O relógio marcava 3h17, quando entendi que algumas cartas não precisam ser entregues para cumprir sua missão. Às vezes, elas só precisam ser lidas pela pessoa certa, na hora certa. E naquela madrugada, eu era exatamente quem precisava ouvir aquelas palavras. A culpa que carregava finalmente encontrou a porta de saída. Você já escreveu uma carta que nunca entregou? Uma carta cheia de palavras que o orgulho não deixou sair da gaveta? Esta é a história de como uma carta perdida se tornou o mapa para a paz interior. É sobre descobrir que, às vezes, o perdão começa quando paramos de esperar que o outro dê o primeiro passo. Nesta jornada noturna pela culpa e pela redenção, você vai acompanhar um homem entre o peso do arrependimento e a leveza do recomeço. É uma história sobre irmãos que se afastaram, sobre palavras não ditas e sobre como uma carta esquecida pode ser o caminho de volta para casa, mesmo que essa casa seja apenas um coração em paz. Se histórias assim tocam sua alma, inscreva-se agora no canal O Código da Colheita. Ative o sininho, porque aqui cada história é uma semente plantada no momento certo. Deixe seu like se você acredita que nunca é tarde para recomeçar. E escreva nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. Quem sabe você encontre aqui alguém que também carrega uma carta não entregue, uma palavra não dita, um perdão que ainda está por vir. Porque no fundo, todos nós temos uma gaveta com cartas que merecem ser lidas. Nem sempre pelo destinatário, mas sempre por quem teve coragem de escrevê-las. Às vezes, a cura começa quando encontramos a carta que escrevemos para nós mesmos. A insônia tinha se tornado uma companheira constante nos últimos meses. Não era o tipo de insônia que vem do café ou do estresse do trabalho. Era aquela que nasce no peito e sobe até a garganta, trazendo consigo o gosto amargo das coisas que deixamos por dizer. Naquela noite de terça-feira, às 3 da manhã, levantei da cama como quem se rende a uma batalha perdida. A casa estava em silêncio, apenas o tic-tac distante do relógio da sala, marcando o tempo que eu perdia, pensando no que poderia ter sido diferente. Fui até a escrivaninha, aquela que havia herdado do meu pai, ironia do destino, e liguei a lâmpada. A luz dourada criou um círculo de claridade na escuridão, como se fosse um palco pequeno para os meus arrependimentos. A gaveta direita estava travada, como sempre, não por um defeito da madeira, mas pelo peso das coisas que eu guardava lá dentro. Cartas que nunca enviei,
fotos que não tive coragem de olhar, papéis que carregavam pedaços da minha vida que eu tentava esquecer. Com um puxão mais firme, ela cedeu, rangendo como uma porta que não se abre há anos. No meio de contas antigas e recibos sem importância, lá estava ela. Dobrada 3 vezes, com a letra que eu reconheceria em qualquer lugar porque era minha. A mancha de café no canto direito parecia maior do que eu lembrava, como se o tempo tivesse feito ela crescer junto com a minha culpa. Era a carta que eu havia escrito para o Miguel 3 anos atrás, no dia seguinte à nossa última briga. Peguei o papel com o cuidado de quem toca em algo que pode desmanchar. A tinta estava um pouco desbotada, mas as palavras ainda estavam todas lá, esperando. Era estranho ler minha própria letra, meus próprios pensamentos de 3 anos atrás. Era como encontrar um bilhete de alguém que eu costumava ser, alguém que ainda acreditava que o perdão era possível. Mano, começava a carta. Fazia tempo que eu não chamava Miguel assim. Depois da briga, ele tinha virado meu irmão nas conversas formais. Depois, o Miguel quando eu falava dele para outras pessoas. E, por fim, apenas um silêncio quando alguém perguntava sobre família. Mas ali, naquele papel, ele ainda era Mano. A palavra simples que carregava toda a infância que dividimos. A segunda linha dizia: sei que você não quer falar comigo agora, e eu entendo. Mentira, eu não entendia nada naquela época. Estava bravo, ferido, convencido de que estava certo e ele estava errado. Mas o homem que escreveu aquela carta tinha uma sabedoria que eu havia perdido no meio do caminho. Uma humildade que o orgulho tinha enterrado tão fundo que eu até esqueci que ela existia. Continuei lendo em voz baixa, deixando que as palavras ecoassem na casa vazia. O pai sempre disse que irmão é o único amigo que você não escolhe, mas que, se tiver sorte, escolheria mesmo assim. Lembrei dele dizendo isso algumas semanas antes de morrer. Na época, achei que era apenas uma frase bonita. Agora entendia que era um pedido disfarçado. A carta continuava por mais uma página, cheia de desculpas sinceras e tentativas de explicar o inexplicável. Mas a parte que me pegou de surpresa estava no final. Não estou pedindo para você me perdoar agora. Estou pedindo para você não me esquecer. Porque mesmo brigados, você ainda é meu irmão e isso ninguém pode mudar. Assinado apenas com Edu, o apelido que só ele usava. Quando terminei de ler, percebi que meus olhos estavam molhados. Não era tristeza, era alívio. Como se tivesse encontrado um pedaço de mim que estava perdido há anos. A carta que eu nunca entreguei tinha finalmente chegado ao destinatário certo, o homem que eu havia me tornado e que precisava lembrar de quem costumava ser. Às vezes, as melhores cartas são aquelas que encontramos, não aquelas que recebemos. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei sobre a mesa, embaixo da luz da lâmpada. Era como se ela precisasse respirar depois de tanto tempo guardada. Do lado de fora, uma chuva fina começou a bater na janela, criando um ritmo suave que parecia acompanhar os batimentos do meu coração. Havia algo de certo naquele momento, como se o universo tivesse conspirado para que eu encontrasse aquela carta exatamente naquela noite. Tentei lembrar porque nunca a entreguei. Ah, sim. No dia seguinte à briga, eu havia acordado com a carta pronta e a intenção firme de ir até a casa do Miguel. Mas quando cheguei lá, vi o carro de nossa prima Carla na garagem. Ela estava consolando ele, eu imagino, e meu orgulho falou mais alto. Ele está bem sem você, sussurrou uma voz dentro da minha cabeça. Deixa para depois. Depois virou semana. Semana virou mês, e antes que eu percebesse, a carta tinha se tornado apenas um papel esquecido numa gaveta, junto com todas as outras chances que deixei passar. É impressionante como conseguimos nos convencer de que certas coisas podem esperar para sempre, como se o tempo fosse um recurso infinito e as pessoas fossem eternas. Peguei o celular e procurei o nome do Miguel na lista de contatos. Lá estava ele, Miguel. Irmão. Não tinha falado com ele desde o aniversário da nossa mãe 8 meses atrás.
Uma conversa protocolar, cumprimentos de cortesia, sorrisos forçados para não estragar a festa dela. Olhamos um para o outro aquele dia como dois estranhos que compartilhavam apenas algumas memórias antigas. Digitei oi e apaguei. Digitei precisa conversar e apaguei de novo. Que palavras usar para reconstruir uma ponte que eu mesmo ajudei a queimar? A carta na mesa parecia me olhar como se dissesse: você já sabia o que dizer há 3 anos. O que mudou? Talvez o que mudou fosse justamente isso. Eu havia parado de saber o que dizer porque havia parado de sentir o que era verdadeiro. Levantei e fui até a cozinha fazer um café. Era madrugada, mas eu sabia que não ia conseguir dormir mesmo. Enquanto a água esquentava, olhei para a geladeira cheia de ímãs de lugares que visitei sozinho. Lugares que poderia ter visitado com o Miguel se não fôssemos dois orgulhosos demais para admitir que estávamos errados. Ou que não importava mais quem estava certo. O café ficou pronto e eu voltei para a escrivaninha. A carta continuava lá, pacientemente esperando. Ler minha própria letra era como encontrar um diário perdido. Lembra quando você quebrou meu carrinho de controle remoto? Dizia um trecho. Você chorou mais do que eu e disse que ia consertar mesmo sem saber como. Essa é a diferença entre nós. Você sempre acreditou que as coisas podiam ser consertadas. Era verdade. Miguel sempre foi o consertador da família. Consertava brinquedos, consertava brigas entre os primos, consertava até o coração partido da nossa mãe quando o pai chegava tarde demais em casa. E eu? Eu era o que quebrava as coisas e saía andando, esperando que alguém limpasse a bagunça. Tinha levado 3 anos para perceber que dessa vez não havia ninguém para consertar o que eu quebrei. Peguei uma folha em branco e comecei a escrever uma nova carta, mas desta vez era diferente. Não estava mais escrevendo para o Miguel, estava escrevendo para mim mesmo, para o homem que havia se tornado tão duro que esqueceu como pedir desculpas. Para o irmão que havia perdido o outro irmão por puro orgulho, para o filho que não soube honrar o último pedido do pai. As palavras fluíam como se tivessem estado presas por anos. E talvez estivessem mesmo. Querido Edu, comecei, você cometeu um erro grande, daqueles que doem na alma e mudam a cor das coisas. Mas erros não definem quem somos, definem quem escolhemos ser depois deles. Era uma carta de perdão para mim mesmo, porque às vezes, antes de perdoar o outro, precisamos perdoar a nós mesmos. Eram 4:30 da manhã quando finalmente tive coragem de ligar. O telefone tocou uma vez, 2 vezes. Na terceira, ouvi a voz rouca do Miguel. Alô? Não era uma voz de quem acabou de acordar, era a voz de alguém que, assim como eu, não estava conseguindo dormir. Oi, mano, eu disse, e a palavra saiu tão natural que por um momento esqueci que não falávamos há 8 meses. Houve um silêncio do outro lado. Não um silêncio de raiva, mas de surpresa. Eduardo? Ele perguntou como se não conseguisse acreditar. É, sou eu. Outra pausa. Podia escutar o som de uma televisão baixinha ao fundo, talvez um filme antigo passando na madrugada. Tudo bem contigo? Pergunta simples, mas carregada de 3 anos de distância. Não, respondi. Não está tudo bem. Foi a primeira vez em muito tempo que eu disse a verdade para alguém. Para mim mesmo, inclusive. Posso falar contigo? Pessoalmente, quero dizer. Miguel demorou para responder. Podia imaginá-lo na sala da casa que compramos juntos para a nossa mãe. Aquela que dividimos em 2 depois da briga para não precisarmos nos encontrar. Agora? Ele perguntou. Agora, confirmei. 20 minutos depois, eu estava na porta da casa. A chave ainda estava no mesmo lugar, embaixo do vaso da samambaia que nossa mãe insistia em manter, mesmo depois que mudou para o apartamento menor. Miguel abriu a porta antes que eu batesse. Estava de pijama e chinelos, com aquela cara de quem não dorme direito há semanas. Nos olhamos por um momento, 2 homens de 40 e poucos anos se comportando como crianças birrentas. Entra, ele disse fazendo um gesto com a cabeça. A sala estava exatamente como eu lembrava.
As duas poltronas do pai viradas para a televisão, a mesa de centro cheia de revistas velhas, o cheiro de café que nossa mãe sempre deixava pronto desde as 5 da manhã. Miguel foi até a cozinha e voltou com 2 xícaras. "Ainda toma sem açúcar?" perguntou. Assenti. Ele ainda lembrava. Sentamos nas poltronas, como fazíamos quando éramos adolescentes e ficávamos acordados vendo filme até tarde. Só que agora éramos 2 homens cansados, carregando 3 anos de mágoa entre as xícaras de café. "Encontrei uma carta hoje", comecei. "Uma carta que escrevi para você logo depois da briga." Miguel me olhou por cima da xícara. E percebi que eu era um idiota 3 anos atrás. E continuo sendo agora. Ele deu um sorriso pequeno, quase imperceptível. "Pelo menos você é consistente." Foi a primeira piada entre nós em anos. Risos pequenos, mas risos. "Miguel, eu..." comecei, mas ele levantou a mão. "Deixa eu falar primeiro", disse. "Eu também escrevi uma carta, várias na verdade, nenhuma foi enviada." Levantou, foi até um móvel antigo e voltou com um envelope. "Esta aqui escrevi na semana passada." Trocamos as cartas como se fosse um ritual. Abri a dele com cuidado e as primeiras palavras me acertaram como um soco no estômago. "Edu, nosso pai morreu pedindo para cuidarmos um do outro, e a primeira coisa que fizemos depois foi brigar pela herança." Era verdade. Doía, mas era verdade. Continuei lendo. Não sei mais quem estava certo ou errado. Só sei que perdi meu irmão por causa de uma casa e alguns móveis velhos. Quando terminei de ler, olhei para ele. Miguel tinha lágrimas nos olhos, mas não as escondeu. "A carta que você escreveu 3 anos atrás", ele disse. "Eu gostaria de ter recebido." "Por quê?" "Porque talvez tivéssemos brigado menos e conversado mais." Levantei da poltrona e fui até ele. Não falei nada, apenas o abracei. Um abraço de irmão, daqueles que nossa mãe sempre dizia que era um remédio para qualquer dor. Ficamos assim por alguns minutos, 2 homens feitos chorando como crianças. "Desculpa, mano", eu disse no ouvido dele. "Eu também", ele respondeu. "A gente é muito burro para irmão", comentei, e ele riu. "Muito burro", concordou. "Mas ainda dá tempo de melhorar." E tinha razão. Ainda dava tempo, porque família não é sobre nunca brigar. É sobre sempre voltar. Ficamos conversando até o sol nascer. Falamos sobre tudo e sobre nada, sobre o trabalho, sobre nossa mãe, sobre as pequenas coisas que aconteceram nesses 3 anos de silêncio. Miguel tinha se divorciado. Eu não sabia. Eu tinha mudado de emprego. Ele não sabia. Eram pedaços de vida que deveríamos ter compartilhado, mas que vivemos sozinhos por puro orgulho. Era impressionante como conseguimos ser estranhos sendo tão parecidos. "Lembra da última vez que brigamos antes dessa?" Miguel perguntou, enquanto refazia o café pela 3ª vez. "Acho que foi por causa daquela menina do colegial, a Fernanda." Ele riu. "Não, foi por causa do videogame que você vendeu sem me avisar." "Ah, é verdade. Eu tinha uns 16 anos e vendi o Mega Drive para comprar um presente para a Fernanda." Miguel ficou 1 semana sem falar comigo. "E quanto tempo durou aquela briga?" ele perguntou. 1 semana. Essa durou 3 anos. Era uma matemática cruel. Por uma namorada de adolescente, 1 semana de silêncio. Por uma herança que já nem importava mais, 3 anos. "Será que a gente não aprendeu nada com a idade?" perguntei. "Aprendemos sim", Miguel respondeu. "Aprendemos a ser mais teimosos." Ele tinha razão. A gente tinha aprendido a construir muros mais altos e mais duradouros, a transformar feridas pequenas em abismos. Por volta das 7 da manhã, nossa mãe ligou. Era sábado e ela sempre ligava cedo nos fins de semana para saber como estávamos. Miguel atendeu no viva voz. "Oi, mãe." "Bom dia, meu filho. Como você está?" "Bem. E olha só quem está aqui comigo tomando café." Fez uma pausa dramática.
O Eduardo. O silêncio do outro lado foi tão profundo que achamos que a ligação tinha caído. Meus filhos estão juntos? Ela perguntou com a voz embargada. Estamos, mãe, respondi. Estamos conversando. Podia ouvir ela chorando do outro lado. Graças a Deus, murmurou. Graças a Deus. Ela não perguntou o que tinha acontecido. Não quis saber detalhes da reconciliação. Apenas chorou de alívio por alguns minutos, enquanto nós dois ficamos em silêncio, entendendo pela primeira vez o tamanho da dor que causamos para ela. Vocês vão almoçar aqui hoje, ela disse. Não era um convite, era uma ordem. Depois que desligamos, Miguel me olhou de um jeito estranho. O que foi, Lu? Perguntei. Nada. É que fazia tempo que eu não via você sorrir de verdade. Toquei no rosto inconscientemente. Era verdade. Fazia tanto tempo que eu não sorria de verdade que havia esquecido como era a sensação. É bom estar em casa, disse, e era mesmo. Não a casa física, a casa que é ter um irmão de novo. Passamos o restante da manhã organizando os papéis da herança. Não para brigar, mas para resolver de uma vez por todas. Descobrimos que as coisas que causaram a briga original eram bem menos importantes do que imaginávamos. A casa da praia que eu tanto queria, Miguel topou ficar com a responsabilidade desde que pudéssemos usá-la juntos. O apartamento da cidade que ele queria, decidimos alugar e dividir o dinheiro para ajudar nossa mãe. Sabe o que é mais engraçado? Miguel disse, guardando os documentos numa pasta. O quê? Nossa mãe sempre disse que essa herança ia causar problema entre a gente, e a gente riu dela, disse que era bobagem. Balancei a cabeça. Mãe sempre foi mais esperta que nós dois juntos. É, e a gente sempre foi mais burro que dois juntos também. Rimos. Era bom rir junto de novo. Na hora de ir embora, Miguel me deu as 2 cartas que trocamos durante a madrugada. Leva, disse, para lembrar que as coisas importantes não devem ser guardadas em gavetas. Abracei ele de novo. Dessa vez não choramos. Só ficamos ali, 2 irmãos que aprenderam que perdoar é mais importante que estar certo. Obrigado, sussurrei. Por quê? Por não ter desistido de mim. Família não desiste, ele respondeu. Família espera. Saí da casa com o coração mais leve do que estava há anos. No carro, olhei no retrovisor e vi Miguel na janela, acenando. Acenei de volta. Era um gesto simples, mas carregava 3 anos de saudade e a promessa de que não deixaríamos isso acontecer de novo. A culpa que havia carregado por tanto tempo finalmente tinha encontrado a porta de saída. Porque às vezes, voltar para casa é mais importante que saber o caminho. Voltei para minha casa com as 2 cartas no banco do passageiro. Parecia bobagem, mas não conseguia colocá-las no porta-luvas. Elas tinham se tornado preciosas demais para serem escondidas. Eram a prova de que é possível recomeçar, de que 3 anos de silêncio podem acabar numa madrugada de coragem. Estacionei na garagem e fiquei alguns minutos ali, só processando o que havia acontecido. E 2, entrei em casa e a primeira coisa que fiz foi ligar para minha mãe. Mãe, é o Eduardo. Meu filho! A alegria na voz dela era impossível de esconder. Como foi a conversa com seu irmão? Boa, mãe. Foi muito boa. Ficamos conversando por quase 1 hora. Ela contou que havia rezado todos os dias por essa reconciliação, que sempre soube que um dia nós voltaríamos a nos falar. Mãe sabe dessas coisas, disse, e eu acreditei nela. 3. Durante a tarde, tentei fazer coisas normais. Arrumei a casa, li um pouco, assisti televisão, mas minha mente voltava sempre para a madrugada, para o momento em que li a carta, para a ligação, para o abraço. Era como se eu tivesse passado 3 anos segurando a respiração e finalmente pudesse voltar a respirar. Havia uma leveza no peito que eu tinha esquecido que existia. 4. No final da tarde, Miguel me mandou uma mensagem. Falei com a mãe, ela está fazendo lasanha para o almoço de amanhã. Disse que é a sua preferida.
Sorri. Nossa mãe sempre fazia lasanha quando queria celebrar alguma coisa importante. Era a comida da paz, da reconciliação, das ocasiões especiais. Respondi, vou estar lá. Eu também, ele escreveu de volta. A gente vai estar lá. 5. À noite, sentei na mesma escrivaninha onde tudo começou. A lâmpada dourada ainda estava acesa, criando o mesmo círculo de luz. Peguei a carta original, aquela que escrevi 3 anos atrás, e a li mais uma vez. Era incrível como as palavras continuavam atuais, como os sentimentos ainda eram verdadeiros. Tinha sido profético quando escrevi. Não estou pedindo para você me perdoar agora. Estou pedindo para você não me esquecer. 6. Miguel não tinha me esquecido, assim como eu não havia esquecido dele. 3 anos de birra não conseguiram apagar 40 anos de irmandade. Era uma lição simples, mas que havia levado tanto tempo para aprender. O amor não some só porque a gente está com raiva. Ele fica ali, esperando pacientemente que o orgulho se canse e vá embora. 7. Peguei uma folha nova e comecei a escrever uma terceira carta. Desta vez, não era para Miguel nem para mim. Era para o homem que eu queria ser daqui para frente. Querido Eduardo do futuro, comecei. Hoje você aprendeu que perdoar não é um favor que fazemos para o outro. É um presente que damos para nós mesmos. Não esqueça disso. Não deixe o orgulho roubar mais 3 anos da sua vida. 8. A carta continuava. Lembra sempre que família é a rede de segurança que carregamos onde quer que vamos. Mesmo quando brigamos, mesmo quando nos magoamos, ela continua lá. Miguel é seu irmão hoje, amanhã e para sempre. Não desperdice mais tempo fingindo que isso não importa. Assinei com a data e guardei junto com as outras 2, um arquivo de reconciliação, uma memória para não esquecer. 9. Antes de dormir, olhei uma última vez para as cartas sobre a mesa. Elas tinham cumprido sua missão de forma inesperada. A que escrevi há 3 anos não precisou ser entregue para ser útil. A que Miguel escreveu na semana passada chegou no momento perfeito, e a que escrevi para mim mesmo seria lida toda vez que eu precisasse lembrar do valor do perdão. Cartas são pontes. Às vezes entre pessoas, às vezes entre versões de nós mesmos. 10. Apaguei a lâmpada e fui dormir com o coração em paz. Pela primeira vez em anos, não havia insônia me esperando. Havia sonhos. Sonhos com almoços de domingo, conversas bobas, risadas compartilhadas. Sonhos com um irmão que voltou e uma família que se consertou sozinha, como as melhores famílias fazem. A culpa havia finalmente encontrado a porta de saída e descobri que a porta sempre esteve aberta. Eu só estava olhando para o lugar errado. 3 meses depois, Miguel e eu almoçamos juntos todo domingo com nossa mãe. Ela sempre faz lasanha, porque cada encontro de irmãos é uma celebração. As cartas ficam guardadas numa caixa antiga, como sinais de que nunca é tarde para recomeçar. Miguel ainda faz piadas da minha letra feia e eu continuo brigando pelo último pedaço de sobremesa. Seguimos sendo irmãos com todos os nossos defeitos. A carta perdida naquela madrugada me ensinou que certas palavras curam feridas antigas. Não importa há quanto tempo você sente culpa, sempre existe espaço para encontrar paz. Se esta história falou ao seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que pode precisar de uma carta perdida. Comente de onde você nos assiste e se também guarda uma carta, um perdão ou um recomeço, esperando coragem. Todos temos gavetas cheias de arrependimentos, mas também a chance de transformá-los em pontes. A culpa só termina quando encontramos coragem para estender a mão. Às vezes, essa coragem nasce na madrugada, sob uma luz qualquer, quando paramos de fugir de nós mesmos. Obrigado por compartilhar este momento. Até breve e que você encontre sempre o caminho de volta para casa.